Olá, tudo bem? Meu nome é José Rubens, sou CEO da Guia-se e hoje eu vou gravar a segunda parte do curso Vender e Vencer. A ideia é que realmente a gente possa falar sobre vendas consultivas, existem vários modelos de vendas, a gente vai falar sobre vendas de serviços de uma maneira consultiva. Então espero que você possa ter assistido o módulo número 1, onde eu falo sobre empreendedor ou vendedor, e a gente está agora no módulo 2. Então vamos lá. Vendas. O conceito mudou, mas o que mudou? Vamos lá. O que os compradores veem hoje? Primeiro, produtos e serviços como commodities e sem grandes diferenciais. Depois, a decisão de compra não é somente baseada em preço. E eu vou mostrar uma estatística sobre isso. Buscam vendedores consultores que dão insights diferentes e vão falar sobre insights de uma maneira bem bacana. Complexidade do mundo de vendas ficou de que maneira? Ficou praticamente impossível a gente definir em poucas palavras como é fazer vendas consultivas hoje em dia. Mas por isso mesmo que você está assistindo esse vídeo, que eu espero que você assista até o final, porque eu vou tentar desvendar alguns pontos chaves que de repente vão fazer sentido para você. E agora? Bom, o valor do produto se soma aos insights, informações que podem valer ainda mais do que o seu serviço. E também a maior parte hoje das vendas consultivas não se realizam, pois o foco de vendas não está em gerar valor, e sim em falar sobre diferenciais competitivos que hoje são totalmente alcançáveis pelos concorrentes. Também, mudança nos hábitos de compras por causa da internet. Obviamente, a pesquisa ficou muito mais fácil, né? Então tem muita informação e muita concorrência. E aí, os compradores estão mais qualificados e mais céticos em relação ao seu produto ou serviço. E ainda mais, ciclos de negociação mais complexos e prolongados. Então, hoje em dia, por todos esses motivos que eu já falei, os ciclos ficam mais difíceis. As decisões de fechamento envolvem equipes e também desafios que o vendedor não se prepara e não se treina para poder ultrapassar. E aqui algumas mudanças de hábitos. Como que era e como que é hoje em dia. Então, venda de produtos e serviços era assim, hoje é venda de soluções completas. Antes, conhecimento pleno do portfólio de produtos e serviços. Hoje, conhecimento profundo e envolvimento com o cliente. Antes, discurso padrão de vendas. Hoje, discurso de vendas relevante e aderente à necessidade do cliente, ou seja, somando uma proposta de valor. Antes, expectativa do cliente era produtos e serviços de qualidade. Hoje, a expectativa do cliente é ideias para o seu negócio e necessidades desconhecidas. Ou seja, ensinar aquilo que ele, ou mostrar para ele aquilo que ele não consegue ver hoje. E os vendedores bem-sucedidos? Os vendedores com insights são bem-sucedidos, porque as suas técnicas e comportamentos se diferenciam muito das táticas e ações dos vendedores com menores resultados. Ou seja, o sucesso do vendedor de vendas consultivas hoje em dia está muito focado nos insights, naquilo que você pode realmente gerar para o seu cliente. E vamos falar um pouco de insights. Quanto o cliente pagaria para se reunir com você? Eu tenho uma experiência muito grande em relação a isso, que eu sempre gostei de falar até a mais, muitas vezes, do que devia, porque eu acabo ensinando aquilo que o cliente precisa fazer para que o negócio dele dê certo. E muitas vezes o cara fala, não, isso aí eu posso fazer sozinho, não tem problema. A grande questão é que quanto o cliente se pagaria para se reunir com você e você realmente prestar uma consultoria para melhorar o negócio dele. Então é isso, é uma questão que fica aí, que é muito importante que você entenda que o cliente tem que
dá muito valor naquilo, no seu conhecimento, e você tem que saber gerar isso para ele. Então, para gerar insights, o que você precisa? Primeiro, conhecer o seu cliente, depois conhecer o seu mercado, conhecer o mercado do seu cliente, ligar as necessidades do segmento do seu cliente às necessidades dele, ou seja, será que ele está realmente enxergando isso que ele precisa ter no negócio dele? Se ele não está enxergando, eu vou fazer ele enxergar. É essa a diferença. Sugerir necessidades desconhecidas, fazer algo a mais antes da venda. Mostrar habilidade de resoluções de problemas em outros clientes. Isso é gerar insights. E para isso, eu sugiro um livro que é muito legal, chama Insight Selling. Esse livro é do Nick Schultz e John Doerr. Então, o livro é o seguinte, ele fala sobre Insight Selling, que é o processo de criar e fechar oportunidades de venda, além de estimular as mudanças com ideias que fazem toda a diferença. Recomendo, já li, é fantástico. Se você realmente quer ser um vendedor bem-sucedido nessa área de vendas consultivas, você não pode deixar de ler esse livro. E as características dos vendedores insights ou insight sellers são conectores de negócio, são persuasivos e também são colaboradores. Vamos dar uma olhada em cada um desses itens aí rapidamente. Vender é conectar. Os insight sellers sabem como se conectar às pessoas. Mas como? Eles entendem que relacionamento é a palavra-chave para se conectar. O relacionamento deve ser sólido, deve ser um hub de conexões e relacionamento, ou seja, fazer indicações sem esperar resultado. Indicações para qualquer... Se seu cliente está com uma dificuldade que você não sabe, mas não pode resolver, mas você conhece alguém que possa, faça isso. Seja um hub de indicação e faça indicações sem realmente esperar um resultado específico. Vou indicar para ele porque depois eu vou vender. Não é isso. A ideia é que você mostre desinteresse no seu resultado e sim interesse no resultado do seu cliente. Vender é persuadir. Os insight sellers demonstram que seus produtos oferecem o máximo de retorno com um nível aceitável de risco. Muito importante entender que muitas das vendas consultivas não tem risco zero, ou seja, você está vendendo uma consultoria, está vendendo um tipo de serviço que você não está entregando na hora. Então, existe um certo risco, mas você tem que minimizar isso a um nível aceitável. E aí, utilize métodos que facilitam a conexão e os relacionamentos, ofereça o maior número de opções possíveis com o melhor retorno, minimize riscos e ofereça garantia também, e conte histórias de sucesso. Aí tem um item que chama Storytelling, que é você realmente ser um contador de cases de sucesso, seu, de outras pessoas, porque é isso que as pessoas querem ouvir, saber se você realmente é capaz de levar as pessoas ao sucesso. Tem um livro muito bacana que eu já li 2 vezes, do Robert Cialdini. Ele fala sobre algumas técnicas de persuasão. Eu vou citar algumas aqui brevemente. Então, reciprocidade primeiro. Dê algo primeiro. Depois, compromisso e coerência. Venda algo menor ou assuma o compromisso. Faça com que a pessoa assuma um compromisso de uma maneira bem mais leve. Depois, aumente esse compromisso. Prova social, que são exemplos e depoimentos. Simpatia, ou seja, elogie, coopere e conecte. Autoridade, seja uma autoridade no segmento. E também escassez, condições únicas por um certo período. Nesse caso, tem que ser totalmente verdade. E vender também é colaborar. Isso os insight sellers têm que entender que vender é colaborar. Promova a relação ganha-ganha com os clientes e cite isso como objetivo constante. Colabore com o desenvolvimento do negócio dele.
E também mostre novas ideias e perspectivas. Colabore com o negócio dele. Entenda que você só vai ganhar se ele também estiver ganhando. Tenha orgulho em enfatizar que trabalha em uma empresa que tem como objetivo a colaboração e a troca de informações com os seus clientes. Os vendedores que colaboram com seus compradores relatam um número maior de negócios fechados e margens mais elevadas. Resumindo, ser um vendedor insight é desenvolver características únicas e específicas, ser apaixonado por atender bem, ser assertivo e curioso, ter senso de urgência em relação às metas, ter perseverança, seriedade e integridade, mas além de tudo, visão de negócio, promover confiança e ter capacidade de criar confiança mútua. Isso é ser um vendedor insight center. Mas claro que não é só isso. Eu coloco aqui um coração porque vender também é estar apaixonado pelo seu negócio e respirar no seu cliente. Lembre-se disso. Você tem que respirar o seu cliente. Vender também é gerar entusiasmo sobre a solução ou produto que vende, diferenciar o produto ou serviço que vende e, por último, negociar e obter compromisso. Venda também é isso. Algumas características que importam muito para você conseguir fazer uma boa venda consultiva. Vamos lá. Vender é ser eficaz e eficiente. Bom, e eficácia é fazer as coisas certas, eficiência é fazer certas coisas. Isso o nosso papa aí da administração moderna, Peter Drucker, falou. Mas como ser eficaz e eficiente? Primeiro, a habilidade de lidar com mudanças aceleradas no mundo de vendas. Então, não adianta, você vai ter que se adaptar. E o que eu estou falando hoje, daqui a 5 anos, 10 anos, pode ser totalmente diferente. Então, você vai ter que se adaptar a isso. Eficácia pessoal e profissional. Você também tem que ser uma pessoa que realiza as coisas bem para você, na sua vida pessoal. Senso de responsabilidade. Domínio pleno do processo de vendas, e a gente vai falar um pouquinho mais no próximo módulo sobre ciclo de vendas, domínio das ferramentas tecnológicas e processo ético de tomada de decisão. Não adianta você realizar venda a qualquer preço, você tem que ser ético. Perfis que se destacam: aquele que é empenhado, desafiador, construtor de relacionamentos, lobo solitário, solucionador, que joga em equipe. Esse é o perfil do vendedor que dá certo hoje. Se você assistiu o módulo 1, onde eu faço uma comparação do vendedor atual com o vendedor que é aquele vendedor que todo mundo pensa que é o que tem o dom de vender, aquele cara que é o falastrão, que vai vender pelos motivos dele, não pelos seus motivos, ele não está aqui. Então eu não coloco como um perfil que se destaque em menos aquele cara que é falastrão, porque não é. Né? O vendedor ele tem que ser empenhado, ele tem que ser um construtor de relacionamento, ele é lobo solitário muitas vezes. Por quê? Porque ele joga sozinho. No dia a dia ele está muitas vezes sozinho. A empresa está lá, ou ele pode estar até dentro da empresa, mas o negócio de vendas é solitário e o processo realmente tem que acontecer primeiramente dentro do vendedor e depois ele consegue fazer com que o cliente entenda. Tem que jogar em equipe, tanto com a empresa dele, tanto com o cliente. Também não adianta jogar só no time do cliente. Isso dificulta as coisas para ele. E tem que ser solucionador. Tem que saber solucionar problemas. Vence quem joga em equipe. Então, a ideia é: sem trabalho em equipe não tem jogo, não dá. Né? Você pode até se destacar em algum momento, mas vai ter um momento que a sua equipe não vai mais aceitar você. E alguns fatos que nós precisamos ser lembrados. Bom, treinar sempre, desenvolvimento, habilidades, conhecimento, isso tem que ser um processo constante
Não adianta, ó, você está assistindo esse treinamento, isso não vai resolver o problema da sua vida. Pode te dar um direcionamento para que você melhore sua atitude. A gente falou de atitude no primeiro vídeo, e é isso que você precisa fazer. O treinamento, por si só, ele não resolve. Nenhum treinamento sozinho resolve. Você tem que aplicar esse treinamento e fazer com que esse treinamento seja incorporado nas suas atitudes. E aí a gente vai para o B2B atual, ou seja, Back to the Basics. B2B é um termo que a gente usa nos negócios online, que são negócios que são realizados de empresa a empresa. E aqui eu coloco, volte sempre aos básicos, relacione-se com o seu cliente. Isso é muito mais importante, você saber todos os aspectos técnicos do seu produto. Não quer dizer que você não tem que saber, mas voltar para o básico, se relacionar com o seu cliente é muito importante. Você está no caminho certo? Bom, muitas pessoas, eu acho que é bom citar que esse é um dado da Associação de Talentos, de Desenvolvimento de Talentos dos Estados Unidos, teve recentemente um grande fórum sobre isso, e alguns dados que são bem interessantes, que mostram alguns aspectos decisórios de vendas. Primeiro, preço, marca, produto ou serviço e experiência. Agora, entenda, qual é a porcentagem de cada um? Primeiro, preço. Decisão baseada em preço. Numa venda consultiva qualquer, 9%. Na marca, 19%. Então, se presta mais atenção na marca do que no preço. Agora, no produto ou serviço em si, vamos falar de qualidade de produto, 19%. Agora, experiência com a marca, 53%. Eu acho muito importante se ressaltar. Se a pessoa tiver uma boa experiência com você, com o que você pode gerar para ela, ela vai estar propensa a fechar negócio com você. A experiência hoje vale muito mais do que o preço. Obviamente, estamos falando de vendas consultivas. Tem vários tipos de preço. Se a gente falar sobre vendas de commodities no mercado mundial, é preço, pronto, acabou. Nesse caso, vendas consultivas, a experiência é o que conta. E a era da experiência, só para exemplificar, então você tem o café in natura lá na plantação, e daí você tem o custo da xícara em 1 centavo. Daí vem uma experiência de colocar esse café, empacotar ele, colocar ele de uma maneira diferente, e o preço da xícara já foi para 50 centavos. Olha que interessante. Mas aí continua caminhando. E daí você vê uma xícara de café, e aí você paga até R$3 numa xícara de café. Ou, eu estou colocando um preço até um pouco baixo. Tem gente que paga 5, 6 reais. Tem lugar que você paga 6 reais uma xícara de café. É um absurdo, mas é isso que cobram. Pela experiência, pelo local que você está. E daí você vem para um copo, aí na Starbucks, que é uma das maiores cafeterias do mundo, se não a maior, R$10 o copo, mas é a experiência de comprar numa Starbucks. É você saber que você vai entrar numa loja, vai entrar numa outra, e vai ser super bem atendido, que o produto vai ser de qualidade. Então, a era da experiência faz com que um produto que na fazenda custava 1 centavo a xícara, custa R$10 o copo. É impressionante. Realmente vale muito a pena viver e agregar valor com experiência para o seu cliente. Eu vou contar um caso aqui para que você possa entender. Tá em inglês, eu vou colocar o vídeo agora, mas para você entender um pouquinho como que funciona, como que é esse case do Ritz-Carlton. Para quem não conhece, é uma das maiores redes de hotéis do mundo. E aí aconteceu o seguinte: uma família foi viajar, a família tinha uma filhinha, e a filhinha tinha um bonequinho. E como é que funciona? O que aconteceu? Eles passaram as férias e voltaram. Quando voltaram, o pai foi trabalhar e a mãe foi abrir a mala. Isso no dia seguinte, né? Ela abriu a mala, quando ela abriu a mala, ela viu que o bichinho da menina tinha ficado no hotel.
a mãe, e ela começou a chorar, a menininha começou a fazer um escândalo, a mãe não sabia mais o que fazer, ligou pro pai. Falou assim, nossa, a gente esqueceu o bichinho dela lá, o bichinho de pelúcia. E o que a gente vai fazer? O pai falou assim, nossa, eu tive uma ideia muito boa. O pai falou, ó, fala para ela que ele ficou lá porque ele estava muito cansado de brincar e ele foi tirar umas férias. E realmente ele precisava fazer com que ele tivesse um tempo livre para descansar, mas ele vai voltar. Nisso, o pai desligou o telefone, a mãe explicou para a menina ainda ficou um pouco inconformada, mas parou de chorar, então tá bom. E o pai já ligou pro hotel e explicou a situação. Olha, aconteceu isso, 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 e eu falei para ela que ele estava no hotel, mas que ele ia voltar logo. Então, o que aconteceu? O funcionário do hotel ele podia simplesmente achar, colocar numa caixa via Sedex e mandar. Você concorda comigo? É o que a maioria das pessoas fariam. Nesse caso do HITS, o funcionário, achou e fez uma grande surpresa. Ele fez um book de fotografia mostrando como que o bichinho dela estava tirando férias no Ritz Scout, estava descansando. O pai não tinha falado isso. Então foi um case que foi realmente foi muito comentado. O funcionário, ele não precisaria ter feito isso. Ele fez isso. Ele não foi treinado para isso, mas a cultura de inovação, de atendimento do Ritz Scout realmente prevaleceu e ele fez uma coisa fantástica. Quando a menininha recebeu, foi uma festa e, assim, o caso foi filmado, tanto é que saiu numa notícia em rede nacional e compartilhado milhares de vezes, milhões de vezes. Então, é importante que você entenda. Se você quiser realmente fazer com que o seu cliente indique você, se você quiser fazer com que ele tenha uma experiência muito boa com você, você tem que fazer coisas diferentes. Então, vamos dar uma olhadinha nesse. Recently on vacation with her family, 2 of our employees here are actually at Local 6. Little Ainsley lost someone special, but it was the extraordinary effort of the hotel that saved the day. And this is Emma laying down at the indoor pool. Well, so 5-year-old Ainsley recently lost Elmo while on vacation in Amelia Island. Everyone thought that Elmo was lost forever. I mean, everybody in the hotel was looking for Elmo. But instead, they found Elmo and they sent Elmo. But they did more than that. An employee at the Ritz-Carlton took Elmo on a hotel adventure, telling the family Elmo was never really lost, or Ainsley anyway, just doing some exploring. Took pictures of Elmo lounging by the pool, playing video games, hanging out with other stuffed animal friends. And when the day was over, Elmo was shipped to Ainsley along with this little book documenting his cool journey. Nobody goes above and beyond anymore. In this high-tech world, nobody really goes above and beyond to do the extra special thing. And this guy, Nelson, at the Ritz, not only returned Elmo to us and actually found him, but made a book that Ainsley will have for the rest of her life. Totally cool. Elmo, who's been a part of Ainsley's life since she was born, was really lost by the campfire. Bom, espero que você tenha gostado. Então, se eu souber tudo isso que você falou, estou preparado? Eu vou falar, calma. Até agora a gente só falou de conceito. Vamos aprofundar. Esse curso tem 5 módulos. E a gente está no segundo ainda. Acredito que você tem muito para poder ver. Bom, vamos falar um pouco sobre vendas difíceis e desafiadoras. Como vender se eu nem o conheço? A ideia é o seguinte: as vendas estão intimamente ligadas aos relacionamentos. Estou falando de vendas consultivas. Em vendas complexas, os relacionamentos são ainda mais importantes. Invista no relacionamento e a venda será uma consequência. Mas e os clientes? Concordam com isso? Olha, sinceramente, não concordo nem discordo. Muito pelo contrário. Seja interessante sem ser interesseiro. Não adianta. Você volta aqui, ó, vamos voltar. Busca um relacionamento só querendo fazer com que um cliente compre de você. Não é isso. O cliente, ele quer pessoas que possam ajudar
e sem reciprocidade. Só que essa reciprocidade, ela vai existir mesmo que você não queira. Então você não precisa ser interesseiro para que as coisas aconteçam com você. Seja interessante. É essa uma das principais lições que eu aprendi com um dos meus mentores em venda, que é o José Ricardo Noronha. Quem não conhece ele, busque ele aí na internet. Muitos dos conceitos que eu coloco aqui, que eu resumo aqui, eu aprendo com ele. É muito bacana. Tá? E os 3 pilares das vendas difíceis. Vou falar rapidamente. Primeiro, eduque clientes e venda valor. Ou seja, dê alguma coisa de graça em relação a algum tema que você é especialista e através disso você vai conseguir vender o valor do seu negócio, do seu produto. Personalize ao máximo a abordagem. Não vá com discurso feito para o cliente. Vá com o coração aberto, entendendo aquilo que ele precisa. Não adianta. Venda consultiva não é como qualquer outras vendas de varejo e tal. É bem diferente. E controle o ciclo de venda. Lidere o seu cliente passo a passo. Passe ele de uma etapa para outra. Você tem que liderar isso. Muitas vezes o cliente não vai sozinho. Aí sim você vai conseguir vencer e vender, realizar vendas difíceis. Mas onde deve estar o seu foco? Primeiro, em você ou no seu cliente? No seu faturamento ou no faturamento do seu cliente? O que você acha? Entregue valor para o seu cliente. É nele que você tem que estar o foco. E não em você. Não é na realização do seu negócio, e sim na negociação do negócio dele. O foco é nele, para que ele aumente o faturamento. Se você conseguir fazer isso, ou aumentar a perspectiva disso, pelo menos, você vai ter uma possibilidade de ter um cliente a mais. Ok, vou vender valor. Mas o que é valor mesmo? O que é valor para você? Você já pensou nisso? Então vamos lá. V igual a B menos C. Valor igual a benefícios menos custos. E benefícios? O quanto ele recebeu e o quanto ele gera com aquilo que ele recebeu. Vamos dar um exemplo. Se você recebe um site e ele gera com aquele site, num período de 1 ano, 100 mil reais de venda. Esse é o benefício. E o custo? O quanto ele pagou. Então, se ele pagou 2 mil reais e gerou um benefício de 100 mil reais, você gerou um valor enorme para o cliente. Eu vou dar um exemplo. Eu já tenho clientes que venderam muito mais do que 100 mil reais em 1 ano e pagaram sites aí de 2, 3, 4, 5 mil reais. O valor agregado é muito grande. É isso que você tem que ver e tem que vender. Então, só para a gente descontrair aqui, foca sempre no objetivo. Fale sobre o objetivo para ele e o benefício que ele vai ter com o seu negócio, com a sua prestação de serviço. E a pergunta que não quer calar, qual é? Por que comprar de você e não da sua concorrência? Pelo amor de Deus, não começa a falar de diferenciais competitivos, porque diferenciais competitivos seu concorrente também fala. Diferenciais competitivos é obrigação. Falam com um diferencial competitivo que seu concorrente não consegue atingir. Aí, obviamente, a gente tem que entender o que realmente você deve fazer. Então vamos lá. Eu devo falar sobre diferenciais competitivos somente se você quiser ser igual a todo mundo. Porque todo mundo fala isso. Olha lá. Todo mundo tem o seu diferencial competitivo. Não adianta. Se você quiser ser igual a todo mundo, por quê? Porque diferencial competitivo é obrigação. Você tem que falar sobre diferenciais competitivos como uma característica do seu produto. E não é por isso que ele vai fechar com você, porque isso aí ele encontra no outro também. Porque os outros também podem se adaptar. Diferencial competitivo, vamos dar uma olhada, o que é commodities? Qual o diferencial competitivo de uma commodity? É qualidade. Todas têm a mesma qualidade, tudo é comprado e vendido pelo mesmo valor, dependendo do mercado. Não é você que estabelece. Né? Quem tem diferencial competitivo é commodity. Ponto.
Esteja junto com ele para decidir o que é realmente melhor para ele. É isso que você tem que fazer em vez de ficar falando dos seus diferenciais competitivos. Esteja junto dele para ajudar a ele a decidir o que é melhor para ele. Então, para que aconteça isso, você precisa entender bem para atender bem. Ou seja, entenda bem para atender bem. Sem esse entendimento do que o seu cliente precisa, sem saber o que realmente ele quer, realmente vai ficar difícil para você. E será que você está na direção certa? Eu vou falar sobre um tema que eu gosto muito de falar, que é o ciclo dourado. Será que você conhece o ciclo dourado? É do livro Start with Why, de Simon Sinek. Ou seja, comece com o porquê. O que acontece hoje em dia? Os vendedores, aquelas pessoas que fazem as vendas consultivas, eles primeiro começam falando sobre o que, depois vem o como, e depois vem o porquê. Os vendedores comuns fazem isso. Eles começam falando o que, o como e o porquê. Mas vamos dar uma olhadinha nisso. Bom, então você tem aqui o que? É o resultado. E daí você vai falar assim, não, você vai ter um resultado bom. Mas todo mundo começa falando isso. Todos os seus concorrentes, se você trabalha com serviço, eles falam isso. Você vai ter o resultado. O que faz? Qual o resultado do porquê? Essa é a diferença, é o resultado do porquê. E o como? O como é o processo. Ações específicas para a realização do porquê. E o mais importante é o porquê. O propósito. Qual a sua causa? Em que você acredita? Por que você precisa fazer isso? Não vou chegar, eu vou dar um exemplo. Você chega no cliente, estou precisando de site. Tá. E daí sabe o que você começa a falar? Sobre resultado de se ter um site. A grande questão é a seguinte, mas por que você quer ter um site? Olha só, comece sempre pelo porquê. É uma teoria muito legal e eu recomendo que você sempre faça isso. Os vendedores extraordinários começam com o porquê. Então, espero que a partir de agora você pare de falar do que, do como, e começa pelo porquê. Depois você chega no como você vai fazer isso e, de fato, qual o resultado que você vai entregar. Mas você precisa entender o porquê que ele precisa disso. Também, citando um livro que eu acho muito interessante, se você quiser ser um bom vendedor. Então, primeiro, procure entender e depois ser entendido. Isso é uma dica do Stephen Covey, que é o escritor dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Se você não leu, recomendo que você leia. Então não sou eu que estou falando para que você precisa entender seu cliente para depois atender. Você precisa entender para depois ser entendido. Senão você está fora do jogo. Outras pessoas que estão se preparando melhor do que você vão conseguir fechar a venda e você não. Deixe claro para o seu cliente o seu propósito. O cliente tem que saber que você é diferente, que você faz a mais, você caminha a milha extra, que você vai estar junto dele para que ele possa atingir os resultados possíveis. Isso é ser um vendedor insight, é ser um cara que vai realmente elevar o nível do cliente, do negócio do cliente. Muito interessante isso. A Guia-se, ela tem um propósito e uma missão, que é gerar felicidade através do negócio pela internet. Nesse ponto, a gente vê algumas pessoas envolvidas, que é o usuário do nosso cliente, o nosso franqueado e a franqueadora. Então, a gente busca realmente realizar isso. O cliente tem que saber que você tem um propósito. E hoje nós somos protagonistas de histórias de sucesso. É isso, é o nosso objetivo. Tanto a Guia-se como protagonista, como franqueadora, tanto os nossos franqueados, que são protagonistas de histórias de sucesso dos seus clientes. E qual é o seu propósito? O seu propósito de vida. Uma frase que pode fazer diferença para você e para o seu cliente. Eu quero saber o seu. Estou perguntando. Eu quero saber, porque é muito importante. E, obviamente, se quiser me mandar um e-mail, vou ficar muito grato por isso. Mas essa frase é muito mais importante para você do que para mim.
Eu gostaria de escutá-la. Eu gostaria que você tivesse isso na ponta da língua. Então, qual é o seu propósito? E eu tenho o meu propósito. O meu propósito é promover o empreendedorismo responsável e de superação para o maior número de pessoas. Porque é responsável, porque é realmente fazendo bem, fazendo aquilo que você pode prometer e entregar. Responsável. E de superação, porque todo empreendedor tem que saber superar desafios, tem que saber fazer as coisas acontecerem de uma maneira diferente. E para o maior número de pessoas. Talvez você esteja vendo esse vídeo aqui porque você já é meu franqueado, talvez você esteja vendo esse vídeo porque você está pesquisando um negócio, mas o mais importante é que você entenda que você, para empreender, tem que ser responsável e tem que se superar sempre. Se eu conseguir fazer com que você entenda isso agora, vou estar muito satisfeito. Então, muito obrigado. Espero que realmente você tenha gostado e que tenha compreendido aí um pouco mais sobre as vendas consultivas de hoje em dia. No próximo vídeo falaremos sobre ciclo de vendas. Não perca. Forte abraço e até mais.